Se você ama mistérios e investigações, está no lugar certo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum caso. Paulette Guevara Farah nasceu em 20 de julho de 2005, na Cidade do México. Desde o nascimento, Paulette era uma criança especial. Diagnosticada com dificuldades de desenvolvimento que afetavam sua fala e locomoção, ela necessitava de cuidados constantes e dedicados. Mesmo com esses desafios, Paulette era descrita por aqueles que a conheciam como uma menina doce, sorridente e cheia de vida, que gostava das pequenas coisas que toda criança aprecia: brincar, assistir desenhos animados e estar com sua família. Paulette era a filha caçula da advogada Lisette Farah e Maurício Guevara, um corretor de imóveis, um casal de classe alta que vivia em um luxuoso condomínio no bairro de Interlomas, na Cidade do México. Ela tinha uma irmã mais velha, Lisette, que era apenas alguns anos mais velha e com quem dividia o lar. A família era considerada, externamente, como qualquer outra família de sucesso. Mas, ao olharmos mais de perto, encontramos sinais de tensão e complexidade. Lisette Farah, a mãe de Paulette, era uma mulher conhecida por seu comportamento assertivo e muitas vezes descrita como controladora por aqueles que a conheciam. Maurício Guevara, o pai de Paulette, era um empresário respeitado e provedor da família. Apesar das aparências de uma família ideal, havia rumores de conflitos no relacionamento de Lisette e Maurício. Divergências entre os pais não eram incomuns, e a relação entre eles era frequentemente tensa. Muitas dessas tensões seriam evidenciadas durante a investigação que se seguiu ao desaparecimento de Paulette. Além dos pais, duas babás, Érica e Marta Casimiro, faziam parte do cotidiano da casa. Elas eram responsáveis pelos cuidados diários de Paulette e sua irmã, o que incluía colocá-las para dormir e garantir que tudo estivesse em ordem no lar. Essas duas mulheres seriam fundamentais no desenrolar do mistério, já que suas declarações apresentaram algumas das primeiras pistas e inconsistências no caso. Na fatídica noite de domingo, 21 de março de 2010, Paulette voltou para o apartamento onde morava depois de uma viagem com o pai e a irmã até Vale de Bravo. A mãe tinha viajado com o amante, a amiga Amanda de la Rosa e vários outros homens. Na manhã de 22 de março de 2010, tudo mudou. Naquela manhã, a babá Érica percebeu que Paulette não estava em sua cama. A princípio, pensaram que ela poderia ter saído para outro cômodo da casa, mas a busca logo se tornou mais intensa e desesperada. No apartamento, não havia sinal de entrada forçada, roubo ou luta. Nenhuma janela tinha sido quebrada ou alterada. Os dois cachorros da família não latiram durante a noite. Tampouco o casal se queixou de ter ouvido algum barulho estranho. Paulette havia desaparecido. A polícia foi chamada imediatamente, e a casa da família Guevara Farah foi transformada em cena de investigação. Todos os cômodos, gavetas e possíveis esconderijos foram revistados, cães farejadores foram trazidos, mas a pequena Paulette não foi encontrada. Lisette Farah, em um movimento que se tornaria emblemático do caso, entrou em rede nacional para mandar uma mensagem para o suposto sequestrador da filha, implorando para que a devolvesse. Porém, seu comportamento gerou uma grande controvérsia. Muitos espectadores observaram que ela parecia excessivamente calma, quase fria, enquanto falava da tragédia que estava vivendo. Essa frieza despertou suspeitas. Na manhã seguinte, o rosto da criança estampava transportes públicos e outdoors e aparecia a todo instante em anúncios televisivos no que se tornou um verdadeiro circo midiático. Conforme os dias passavam, as declarações de Lisette e Maurício começaram a divergir. Enquanto Lisette dava a entender que o marido poderia estar envolvido no desaparecimento, Maurício se mantinha mais reservado e evitava a mídia. E enquanto isso, Érica e Marta, as babás, contaram uma versão da rotina da casa que sugeria algo muito mais sombrio. As tensões no casamento, as discussões frequentes e o comportamento estranho dos pais começaram a lançar uma sombra sobre o que realmente aconteceu naquela casa. Em 29 de março de 2010, o então Procurador-Geral do Estado do México, Alberto Baz, anunciou a prisão das babás e dos pais de Paulette Guevara Farah.
A decisão foi tomada devido às inúmeras inconsistências nas narrativas que ambos os grupos apresentaram à polícia e à mídia, levantando ainda mais suspeitas sobre o que realmente teria acontecido. Às 2 de 31 de março de 2010, 9 dias depois do desaparecimento de Paulette, em um desenvolvimento chocante e perturbador, o corpo da menina foi encontrado. Estava no próprio quarto, enrolado entre o colchão e a estrutura da cama. A descoberta ocorreu após diversas buscas meticulosas que, incrivelmente, não haviam detectado nada antes. Essa revelação levantou uma avalanche de questões. Como ninguém havia encontrado o corpo antes? Por que os cães farejadores não o localizaram? E o mais perturbador, como ele poderia ter permanecido escondido por tantos dias sem ser detectado? A versão oficial das autoridades sugeriu que Paulette havia morrido de asfixia acidental, talvez se movendo durante o sono e ficando presa no pequeno espaço ao lado da cama. Contudo, essa explicação deixou mais dúvidas do que respostas. Uma morte acidental? Ou uma encenação deliberada para mascarar algo mais sinistro? Muitos ainda acreditam que o corpo foi movido, que a cena foi alterada e que alguém estava tentando esconder a verdade. Durante a busca, a polícia usou cães farejadores pela casa e mais de 100 pessoas estiveram no quarto de Paulette, segundo a BBC. O Union Tribune relatou que os familiares e pais dormiram no quarto da garota e em sua cama e não notaram algo incomum. A única explicação, tanto deles quanto da polícia, é que havia roupas de cama e cobertores suficientes para abafar o cheiro de decomposição durante os 9 dias em que ela ficou desaparecida. Após o desaparecimento e morte de Paulette Gebara Farah, o caso se tornou um jogo de acusações dentro da própria família. Lisette Farah e Maurício Gebara, os pais de Paulette, rapidamente se voltaram um contra o outro, culpando-se mutuamente pela morte da filha. Eles admitiram que o casamento já estava desmoronando antes do trágico incidente. O então procurador-geral, Alberto Basbás, suspeitava de Lisette, mas carecia de provas concretas para prendê-la. O público, por sua vez, tendia a acreditar nas babás, que alegaram que os patrões tinham poder e recursos financeiros para fazer o corpo da filha desaparecer e reaparecer conforme desejassem. A maneira controversa como o caso foi conduzido pelas autoridades levantou suspeitas de um possível encobrimento. Em entrevista ao Boston.com, Maurício afirmou com convicção: "Tenho certeza de que não foi um acidente", demonstrando sua desconfiança em relação à esposa. Lisette, em entrevista à Televisa, negou as suspeitas e afirmou que acreditava que seu marido havia sido manipulado pelos investigadores. Em maio de 2010, após críticas sobre a forma como a investigação foi conduzida, Basbás renunciou ao cargo de procurador-geral, aprofundando ainda mais o mistério em torno do caso. Em maio de 2017, o corpo de Paulette foi finalmente cremado, mas as questões sobre sua morte ainda permanecem sem respostas. Até hoje, o caso de Paulette Gebara Farah permanece envolto em mistério. Sua morte trouxe à tona falhas graves nas investigações, deixou um país em choque. Embora o caso tenha sido encerrado oficialmente como uma morte acidental, a sombra da dúvida persiste, mantendo viva a discussão sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A série The Search da Netflix documentou o caso, mas a maior pergunta ainda persiste: quem matou Paulette Farah?